Vamos finalmente resolver a ficha número 78. Esta ficha tem 3 problemas. Vamos começar aqui pelo primeiro. Mas antes disso vamos rever o conceito de todo, metade e um quarto. Portanto, se estivermos aqui perante uma pizza, estamos perante o todo da pizza, não é? Se dividirmos a pizza em duas partes iguais, nós estamos a ter uma metade aqui e a outra metade da pizza. Se dividirmos cada uma destas metades a meio, portanto, em duas partes iguais em cada uma delas, nós vamos obter um quarto de pizza. Temos então aqui o esquema de o todo, metade, que é meia pizza, e um quarto de pizza, que é metade de metade. Portanto, podemos dizer que um quarto é metade de uma metade. Isto é, se dividirmos um meio por 2, se dividirmos meia pizza aqui por 2, vamos ter aqui 2 quartos, ou seja, um quarto aqui mais um quarto ali. Tendo em conta estes conceitos, vamos então resolver o primeiro problema. Ao sair de casa, a mãe dos gêmeos deixou aos seus dois filhos, Damião e Kiko, uma certa quantia de moedas de €1 e um bilhete que dizia metade destas moedas para cada um. Quando o Damião chegou a casa, leu o bilhete, pegou em metade das moedas e saiu. Ao chegar o Kiko, leu o bilhete e, pensando ser o primeiro, pegou apenas em metade das moedas e saiu. Mais tarde, ao voltar, a mãe dos gêmeos encontrou ainda 3 moedas. Quantas moedas tinha a mãe deixado aos dois filhos? Pausa o ouvido para resolver a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Vamos analisar o problema por partes. Ao sair de casa, a mãe dos gêmeos deixou aos seus dois filhos, Damião e Kiko, uma certa quantia de moedas de €1. Portanto, vamos imaginar aqui numa caixa uma quantidade de moedas, D. Não sabemos para já quantas moedas é que a mãe dos gêmeos deixou. Vamos designar por D essa quantidade de moedas. E o bilhete dizia que metade destas moedas era para cada um dos irmãos. Portanto, vamos supor que temos aqui D sobre 2, que é metade de D, e mais D sobre 2, que é metade do D. Portanto, metade das moedas de €1, isto é, D sobre 2, é para o Damião e a outra metade é para o Kiko. Portanto, quando o Damião chegou a casa, leu o bilhete e pegou em metade das moedas. Agarrou nesta metade e levou o Damião. Portanto, metade das moedas de €1, isto é, D sobre 2, foram retiradas pelo Damião e ficaram na caixa apenas D sobre 2. Quando o Kiko foi retirar a sua metade de moedas de €1, ele devia ter retirado estas D sobre 2, não sabendo que o seu irmão já tinha retirado a sua metade, ou seja, admitindo que D sobre 2 era o total de moedas deixadas pela mãe, retirou apenas metade destas D sobre 2. Ora, metade de D sobre 2 é D sobre 4, é um quarto. D sobre 2 é metade de D, D sobre 4 é um quarto de D. Portanto, ele retirou apenas um quarto, porque admitiu que estes D sobre 2 era o total de moedas. A metade da metade das moedas, de €1, que nós já vimos, é D sobre 4 e estas foram retiradas pelo Kiko. Portanto, ficou na caixa D sobre 4 moedas. Mais tarde, diz-nos o enunciado, ao voltar a mãe dos gêmeos encontrou ainda 3 moedas de euro. Portanto, D sobre 4 eram 3 moedas de euro, ou seja, 3 euros. Sabendo então que D sobre 4, isto é, um quarto das moedas, é igual a 3 euros, o que nós temos que pensar é o seguinte: qual é o número D que dividido por 4 é igual a 3? Qual é o número D que dividido por 4 é igual a 3? Ou de outra maneira, D é igual a quê? Ao produto de 4 por 3. Qual é o número que resulta da multiplicação de 4 por 3? É 12. Então D é igual a 12. Portanto, resumindo, se D é igual a 12, vamos confirmar aqui, metade de 12 é 6, seriam para o Damião, e a outra metade seria para o Kiko. Mas como ele admitiu que esta metade de 6 era o todo, significa que ele, em vez de tirar 6, tirou apenas 3. Está aqui o raciocínio confirmado com o valor de D. Portanto, D é igual a 12, metade é 6, um quarto é 3, 3 mais 6 dá 12. Podemos então concluir que a mãe dos irmãos gêmeos deixou aos filhos 12 moedas de euro. D é igual a 12. Vamos então ver o segundo problema, que diz o seguinte: num avião viajavam 135 passageiros. Ao aterrarem na Ilha das Flores, só havia um autocarro de 40 lugares para transportar os passageiros até o aeroporto. Nas primeiras viagens, o autocarro encheu completamente, de acordo com a sua lotação, isto é, 40 pessoas. Quantas viagens fez o autocarro com a lotação completa e quantos passageiros transportou o autocarro na última viagem? Pausa o vídeo para resolver a questão e depois eu vou mostrar-te a solução.
Vamos então ver. Imagina aqui um avião, portanto, transportava 135 passageiros. Quando chegou ao aeroporto, os passageiros saíram e entraram no autocarro. Simplesmente o autocarro só leva 40 pessoas. Portanto, fez-se uma fila, entraram os primeiros 40 passageiros, significa que ficaram na fila quantos? 135 menos 40, tirar 0 a 5 é 5, tirar 4 a 3 não é possível, temos que pedir uma centena emprestada ali, ficam ali 0 centenas, passam uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somando às 3 que já lá estavam, ficam 13 dezenas. Tirar 4 dezenas a 13 é possível, ficam 95. Significa então que na primeira viagem o autocarro levou 40 pessoas, ficaram 95 pessoas na fila. O autocarro voltou e o que é que acontece? Transportou mais 40 pessoas. E vamos fazer a diferença. Se estavam lá 95 menos 40, ficaram quanto? Ficaram 55. Portanto, já foram transportadas 80 pessoas e ficaram ainda no avião 55, ou seja, na fila em frente ao avião. O autocarro faz a terceira viagem e torna a transportar mais 40 pessoas, ou seja, ficaram na fila quantas pessoas? Ficaram 15 pessoas. Tirar 0 a 5 é 5, tirar 4 a 5 fica 1, ficam 15 pessoas. Na quarta viagem, o autocarro já não tinha pessoas suficientes para ficar lotado, leva apenas as 15 pessoas que estavam na fila. Portanto, primeira viagem 40 pessoas, segunda viagem 40 pessoas, terceira viagem 40 pessoas, na quarta viagem o restante 15 pessoas. Portanto, tendo feito esta análise, vamos responder às nossas questões. Quantas viagens fez o autocarro com lotação completa? 1, 2, 3. Portanto, das viagens efetuadas pelo autocarro, apenas 3 tinham lotação completa. Foram as primeiras 3, transportou no total 120 pessoas. Como eram 135, ficaram 15 na fila ainda. Na última viagem, quanto é que ela transportou? Transportou as 15 pessoas que restavam, não é assim? Podemos dizer então que na última viagem o autocarro transportou apenas 15 passageiros. Portanto, resumindo, quantas viagens fez o autocarro com lotação completa? Das viagens efetuadas pelo autocarro, apenas 3 tinham lotação completa, a primeira, a segunda e a terceira. Quantos passageiros transportou o autocarro na última viagem? Transportou a diferença para os 135, isto é, apenas 15 passageiros. Vamos finalmente ao terceiro problema, que diz o seguinte: descobre qual a relação que existe entre os números escritos em cada círculo e completa-os. Portanto, se analisarmos, temos aqui o círculo dividido em 6 partes iguais e temos que ver o sentido de análise, né? De preenchimento. Neste caso vai sendo crescente no sentido anti-horário. 10, 30, 90, 270, 810. O que nós temos que fazer aqui é uma análise de regularidade, isto é, temos que ver se existe alguma relação entre os números, ou entre o primeiro e cada um deles, ou entre um e o anterior, ou o posterior e o anterior, assim por diante. Pouso o vídeo para resolver a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos ver o primeiro caso. O sentido de preenchimento é no sentido anti-horário, é sentido crescente, 10, 30, 90, 270, 810. Será que existe alguma relação aqui entre os números? Vejamos o seguinte: se dividirmos 30 por 10, vamos obter 3. Se dividirmos 90 por 30, vamos obter 3. Se dividirmos 270 por 90, vamos obter 3. Se dividirmos 810 por 270, vamos obter 3. O que é que significa? Significa então que se nós dividirmos o número posterior pelo anterior, vamos obter sempre um valor constante. Cá está, nós temos aqui uma regularidade, temos aqui uma regra. Podemos então interpretar esta regra desta maneira. Ou seja, podemos dizer que 10 vezes 3 é igual a 30, 30 vezes 3 é igual a 90, 90 vezes 3 é igual a 270 e 270 vezes 3 vai dar 810. Então qual é o número que nós temos aqui? Vamos ver qual é o produto de 810 por 3. 3 vezes 0 é 0, ficam aqui 0 unidades e vão 0 dezenas para a ordem das dezenas. 3 vezes 1 são 3, 3 dezenas. Ficam aqui 3 dezenas e vão 0 centenas para a ordem das centenas. 3 vezes 8 são 24, ficam aqui 8 centenas e vão 20 centenas, ou seja, 2 unidades de milhar para a ordem das unidades de milhar. Baixa-se o 2, fica 2430. Portanto, o número que nos falta aqui é exatamente este número, 2430, que é 810 vezes 3. Vamos ver o exemplo seguinte. Neste caso, é crescente no sentido horário, 8, 16, 32, 64, 28.
E vamos procurar aqui uma análise de regularidade. O que é que nós podemos verificar? Se dividimos 16 por 8, isto é, o número posterior pelo anterior, obtemos 2. No seguinte, 32 por 16, também obtemos 2. 64 por 32, também obtemos 2. E 128 por 64, também obtemos 2. Portanto, podemos dizer que é uma regularidade do tipo da anterior. Temos então 8 vezes 2 é igual a 16. 16 vezes 2 é igual a 32. 32 vezes 2 é igual a 64. 64 vezes 2 é igual a 128. Então, o número que nos falta é 128 vezes 2. Temos então 2 vezes 8 são 16. E vai 1 para a ordem das dezenas. 2 vezes 2 são 4. Com 1 que veio de trás são 5. 2 vezes 1 são 2. 256. Portanto, 128 vezes 2 é igual a 256. É o nosso número. Vamos então ao seguinte. Temos um preenchimento também no sentido horário. 9, 18, 27, 36, 45. Vamos tentar fazer uma análise do mesmo tipo. Dividir 18 por 9 dá 2. 27 por 18 já dá 1,5. 36 por 27 dá 1,333, por aí adiante. Não é uma divisão exata. 45 por 36 dá 1,25. Portanto, significa que a nossa regularidade não será do tipo que nós analisamos até agora. Vamos procurar outra. Vamos, por exemplo, dividir 18 pelo primeiro, dá 2. E 27 pelo primeiro, dá 3. E 36 pelo primeiro, dá 4. E 45 pelo primeiro, dá 5. O que é que nós verificamos? Verificamos então que a divisão, embora não seja igual, está a ser crescente. 2 passa a 3, passa a 4, passa a 5. Isto é, podemos dizer que 9 vezes 2 é igual a 18. Podemos dizer que 9 vezes 3 é igual a 27. Podemos dizer então que 9 vezes 4 é igual a 36. E 9 vezes 5 é igual a 45. Então o número que nos falta aqui, qual será? Será então 9 vezes 6. Não é? 9, que é constante, e vai aumentando o outro fator. A seguir ao 4 passa ao 5, a seguir ao 5 passa ao 6. 9 vezes 6, 6 vezes 9 são 54. Então o número que nos falta aqui é exatamente o número 54. Vamos finalmente ao último. Temos o preenchimento também no sentido horário. 10, 60, 110, 160, 210. Vamos fazer a divisão de 60 por 10, para ver, dá 6. Depois 110 por 60, que é pelo anterior, dá 1,83. Estamos a ver que as divisões não são constantes. Portanto, esta regularidade também não se verifica. Vamos verificar outro tipo de relação. Imaginemos uma diferença. 60 menos 10 dá 50. Vamos analisar então 110 menos 60 dá 50. 160 menos 110 dá 50. E 210 menos 160 dá 50. Portanto, aqui não é o quociente entre o posterior e o anterior, mas é a diferença entre o posterior e o anterior. Ou seja, 10 mais 50 dá 60. 60 mais 50 vai ser 110. 110 mais 50 vai ser 160. 160 mais 50 vai ser 210. E então, no nosso caso, qual será? Será 210 mais 50, tem que ser igual ao número que nós pretendemos calcular. 110 mais 50, 0 mais 0 dá 0, 5 e 1 dá 6. Não vai nenhum de trás, basta o 2, 260. Então, o número que nos falta aqui é exatamente o 260. Resumindo, na primeira relação, o número que nos falta é o 2430 e obtém-se como? Com esta regularidade. O quociente de um número pelo anterior é constante e é igual a 3. Portanto, é esta a regularidade que nós pretendemos aplicar. No segundo caso, é igual a 256, o número que nós pretendemos calcular, e a regularidade é exatamente a mesma. Isto é, o quociente de um número pelo anterior é sempre constante e igual a 2. No terceiro caso, já não é o quociente entre o número e o anterior, mas é entre o número e o primeiro, sempre. Portanto, 18 dividido por 9, 27 dividido por 9, 36 dividido por 9, 45 dividido por 9. Neste caso, a regularidade é a divisão pelo número que está na primeira posição e o valor da divisão é crescente. Vai crescendo. 2 passa a 3, 3 passa a 4, 4 passa a 5 e por aí adiante. Portanto, neste caso será 6 vezes 9, 54, que é o número que nós pretendemos calcular. Na última, a regularidade, neste caso, é a diferença entre um número e o anterior. Neste caso é sempre igual a 50.
Portanto, no nosso caso, o número que nos falta aqui será 210 mais 50, ou seja, 260. Portanto, neste tipo de problemas, o que nós temos que ver é um bocado mais complicado, mas nós temos que ter atenção é ver esse tipo de regularidade. Ou será uma multiplicação, uma divisão, uma subtração, poderá ser entre o posterior e o anterior, poderá ser entre o número e sempre o primeiro, ou outra qualquer relação, neste caso teremos que analisar.